Ser fã é só chorar litros pelo seu ídolo? Ficar na fila durante horas para comprar ingressos? É colecionar tudo sobre aquela pessoa? Ou será que vai um pouquinho além disso? Ser fã é amar alguém que em muitos casos você nem viu pessoalmente e, claro, fazer diversas loucuras que só quem é fã entende. É isso aí. Existe quem é fã de músico, atriz, jogador, comediante e até político. Existe fã histérico, fã envergonhado, fã hipster e até fã sazonal. Bom, que tipo de fã você é? Vem com a gente descobrir porque o Rebu tá no ar. Eu tenho certeza que você aí de casa já teve algum ídolo. Seja um músico, um ator ou uma celebridade, o amor de fã não é só coisa de adolescente. O estado de admiração por algo ou por alguém faz parte do processo de amadurecimento. Cientistas afirmam que existem 3 dimensões no relacionamento que as pessoas têm com as celebridades que admiram. A de entretenimento, em que os indivíduos se divertem e acompanham o trabalho dos artistas. A intensa e pessoal, na qual os indivíduos têm sentimentos compulsivos relacionados a alguém. E a quase patológica, que demonstra comportamentos incontroláveis relacionados a uma celebridade. E para conversar com a gente sobre ser fã, recebemos aqui a psicóloga Renata Bueno. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite e poder estar nesse bate-papo com você. Ai, que demais. E também a Amanda Sanches, que tem muitos ídolos, né? Vai contar pra gente um pouquinho daqui a pouco. Alguns. Eu conto algumas Bem histórias poucos, depois. né? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, meninas, pra gente começar nosso papo e introduzir esse mundo gigantesco aí dos fãs e dos ídolos, eu queria saber o que é ser fã pra vocês, mas claro, pra Amanda, do ponto de vista pessoal, como uma pessoa que carrega vários ídolos, e pra doutora, no ponto de vista psicológico, o que você diria que é ser fã? Quer começar? Não pode começar, doutora. Deixa eu já ver o que ela vai falar. Exatamente. Eu acho que ser fã é você admirar uma pessoa, e normalmente uma celebridade, não necessariamente uma celebridade, e que não tem problema algum. Nós passamos por fases na vida que a gente admira pessoas, a gente se identifica com pessoas. Passa a ser problema quando a gente vive em função daquela admiração, né? Acompanhando, não tendo vida própria. Mas você ser fã de alguém, você gostar de alguém é totalmente aceitável, não afeta em nada a saúde mental. Eu acho que eu concordo com a doutora. É você gostar, você admirar essa pessoa, te fazer bem de algum jeito, mas também sem passar do limite, né? Porque Sim. aí já... Se paralisa, se você não consegue fazer nada, a não ser ficar idolatrando a pessoa, seguindo os passos da pessoa, perdendo o teu dia a dia, daí é preocupante. Sim, aí daí já tem que se preocupar. E Amanda, a gente deu uma comentada aqui brincando, mas você falou que gosta, admira bastante artistas aqui nos bastidores, né? Antes de começar o programa. Mas isso foi sempre a sua vida inteira, na sua infância também? Gostava de vários artistas? Conta pra gente. Sim. Eu lembro, a minha memória recente maior é quando fiz meus pais esperarem 4 horas na fila para tirar uma foto com o Chiquinho da Eliana, sabe? Aí eu fiquei lá, eu e meus pais ficavam lá na fila 4 horas só esperando para tirar uma foto com o Chiquinho, que tava chovendo aquele dia. Queria a boneca da Eliana também. Gente, tinha a boneca da Eliana, a boneca da Angélica, o Molecotom, o próprio Chicote, eu tinha tudo. Já era meio fanáticazinha. E a doutora, será que ela teve também? E você, Mas doutora? sabe que eu tô ouvindo ela falar, eu tô aqui pensando, o perigo é quando você se identifica e você começa a ser fã daquele modelo que não é saudável pra tua vida. Doutora E tá hoje dando tem spoiler muita Ela aí, tá ó. dando spoiler. Segura do um que a gente vai pouquinho, falar, doutora. hein? Segura um pouquinho. Segura um pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Doutora. Agora eu queria Tô saber. falando que eu sirvo pra observar, né? Tá vendo? Maravilhosa. É mais comum as crianças se tornarem fãs de alguma coisa? É um comportamento mais comum na infância? Eu acredito que não tem assim a criança, o adolescente, o adulto. Mas se eu for pensar no cenário da criança, eu penso que o fato da criança ter fã ou idolatrar alguém tem muita da presença dos pais. Porque se eu não sou uma mãe que estimula isso e que apresenta uma diversidade, que não deixa a criança só na frente da TV, ou que não dá o mais do mesmo o tempo todo, eu não vou criar uma pessoa que precisa focar no outro, né? Então eu crio um ser humano mais crítico e que tem uma diversidade. Então, se eu pensar numa educação, na formação de um ser humano, nós temos uma responsabilidade muito grande quando a gente está com o filho.
Porque se você deixa direto ali, só com um personagem, e compra a roupa, porque quem compra é os pais. A criança pode até pedir, Então, mas os quem pais estimula sabem são os pais. disso, né? Mas a maioria dos pais não sabem, né? Então, acho que essa é a questão, assim, peca pela ignorância, pensa que está agradando, e muitas vezes você está levando para um cenário onde a criança vai ficar fanática, vai só pensar naquilo, porque vai entender que é aquilo que vai lhe dar prazer. Perfeito. Bom, a gente teve um programa, né, Mica, sobre fanfics. Geralmente as fanfics são histórias que os fãs falam sobre os ídolos, né? E aí essas meninas, as convidadas, falaram que muitas vezes elas ouvem que é besteira. Vocês já ouviram isso, Amanda? Você já ouviu bastante? Doutora também? Conta pra gente um pouquinho se isso é verdade. Então, você dizer que o comportamento de uma outra pessoa é besteira, isso é julgar. Isso é você usar uma comunicação violenta. E eu acho que vocês devem conhecer um pouquinho sobre a comunicação não violenta do Rosenberg, onde ele vai colocar justamente este comportamento de respeito ao outro. Porque se alguém está tendo um comportamento diferente daquele que você julga o correto, não quer dizer que ele é o errado. Quer dizer que ele é diferente de você. E tem uma necessidade e você precisa entender isso. Então, dizer que é frescura, isso eu acho que acaba sendo um pouco violento, acaba afastando essas pessoas, não é? E traz o sofrimento. E você, Amanda? Eu tenho uma família muito boa, né? Minha família me ama do jeito que eu sou. Então, assim, eu gosto de muita coisa, mas minha família aceita do jeito que eu sou. Então, é sempre tio, parente, prima, falando assim, olha, lembrei de você. Aí marca um pôster do Zac Efron, da Pitty. Ai, vi que vai ter o show em São Paulo da Pitty. Você já vem, né? Se você quiser, já compra o ingresso. Então, minha família é muito... Respeitam o que você realmente sente. E apoia, minha família apoia muito, graças a Deus. E o importante a gente estar olhando, principalmente para os jovens, crianças, é o que ele está admirando, que personagem ele está se espelhando. Porque não quer dizer que é uma pessoa famosa, que ela é um bom exemplo. É uma pessoa que está na mídia, que ela é um bom exemplo. Sim. Acho que é isso que a família deve estar atenta. Sim. Né? Porque senão vai pegar um modelo, uma referência que não vai ser boa para a vida da pessoa. Né? Não vai agregar, né? É isso aí. E, doutora, existe uma linha tênue ali entre o saudável e o obsessivo? E quais são os primeiros pontos que a gente pode começar a observar que já não é um comportamento mais saudável para aquela pessoa? Quando a pessoa só fala neste ídolo, quando a pessoa acaba travando as atividades dela no dia a dia, deixando de fazer as coisas rotineiras dela em prol de idealizar essa pessoa, de buscar o que essa pessoa está fazendo, isso daí já não é mais saudável. Daí, ao invés de estar agregando, ser algo divertido, passa a ser lesivo, e daí tem que cuidar. Você conheceu alguém assim, Amanda? Tipo... eu já conheci muita gente Passava. que passou um pouco do limite de, tipo, sair de casa revoltada porque a mãe não deixou fazer tal coisa. Ou o que eu acho um absurdo é aquelas pessoas que ficam meses na fila esperando o show acontecer, ou meses na fila para conseguir comprar o ingresso físico. Eu também tenho as minhas loucuras, mas existe um limite, é o que a doutora falou. É um limite do aceitável, saudável, né? É um limite saudável. Que não tira você da tua vida normal, do seu dia a dia. Exatamente. Se está lesando, já não é legal. Então, uma pessoa que vai ficar uma semana na fila, cadê a escola? Cadê os compromissos? Cadê as atividades? Dormir numa barraca, na rua, sabe? A gente ri, mas é com respeito, né? Não, se eu parasse realmente é um comportamento que não é normal. Se eu parasse minha vida por 2 dias, meu mundo ia virar de cabeça pra baixo. A minha avó batia pra comer essa história, né? Então, assim, tem ali o limite. Bom, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa pra conferir a dica que prepararam pra gente hoje. E aí? E aí, galera, vocês já sonharam em viver um romance com seu ídolo? Pois você não está sozinho. A autora Renata Braz tem esse mesmo sonho, porém traduzido em um livro chamado Apaixonei-me pelo Meu Ídolo. Na história acompanhamos Bia, uma adolescente que faz de tudo para conquistar o seu cantor favorito, Dante. E ela nem se importa com as críticas e a cada show se aproxima mais de conquistar o seu sonho, demonstrando a força de vontade e a força do amor de correr atrás do que ela quer, mesmo parecendo loucura. É uma leitura essencial para qualquer sonhador ou sonhadora. Eu já vou indo e fiquem ligados no Rebu. Obrigada, a gente adorou a dica. Muito boa, né, Muito Madu? boa. Vai ler? Com certeza. Você vai ler? Vou Vou pegar livro. emprestado.
Amanda, a gente falou e que você é fã de várias coisas. Eu queria que você contasse pra gente do que tanto que você é fã. Quais são essas pessoas e essas coisas, né? Olha, de pessoa, assim, a gente pode dizer de cara que é Pitty. Oi, Amandinha. Olha só quem a gente... Que bom saber que você vai lá no show. Espero que você se divirta. Beijo grande. Beijo, amor. A banda Paramore em si, a Pink, o Zac Efron e a Demi Lovato, assim, de pessoas. Aí se você entrar em ramos de cinema, de séries, essas coisas, aí a gente vai para um outro caminho. A gente vai ficar um dia todo aqui, talvez. Exatamente, porque eu gosto muito de série, então aí eu sou muito fã de muitas séries, de muitos personagens, de muitas coisas, assim. Bacana. Você percebe que o ser fã é gostar de algo e admirar e poder seguir. Então, não tem problema algum, não é? Dá pra ser fã. Bom, e tem muitas pessoas que são fãs por conta da referência. Vou dar um exemplo. Eu sou uma garota da favela, classe média baixa ou até bem baixa, e eu vejo a Anitta, que saiu do ambiente onde eu vivo, das mesmas raízes, da mesma essência, e eu falo, nossa, ela chegou lá, então eu também posso. Tem muito isso também? Isso é muito legal, até principalmente quando a gente trabalha no ambiente tanto de consultório, como de terapia, como de coaching. Porque quando você quer estabelecer uma meta e você quer atingir algo, é muito ideal que você se espelhe em alguém que já conquistou aquilo que você quer. E você observe que comportamentos eles têm para você pegar de modelo e também colocar na tua vida. Então isso é positivo. Então eu olho uma Anitta, sou do mesmo cenário que ela veio, o que ela fez? Quais são as estratégias? O que deu certo? O que deu errado? Então onde eu posso seguir? É muito legal. Você já aplicou isso? Eu aplico muito com a Pitty, por exemplo. A Pitty é uma baiana que morava em Salvador, que cantava rock no meio da praia. Eu morava sempre numa cidade interior, sempre morei no interior, que eu era a única que gostava de rock. Então eu me falava assim, mano, se a Pitty conseguiu chegar numa televisão aberta, ter uma música na novela, eu vou conseguir chegar onde eu quiser, mesmo com todos os empecilhos que eu tenho. O empecilho está dentro da mente. É, exatamente. Olha, uma terapia aqui já, gente. Tá uma consultoria aqui. A gente tá ganhando. Você tá ganhando nesse programa todo de hoje. mundo ganha. E assim, eu fico imaginando que quando a gente é fã, por exemplo, a Amanda citou, né? Que ela é fã de High School Musical, Zac Efron desde cedo. Esse artista, ele passa pela sua vida com você, né? Ele acompanha as suas fases. Isso é bom pra pessoa? Isso é muito legal, porque você promove o encontro de gerações. Se você for pensar em Legião Urbana, que é da minha época, quando eu era moça como vocês, a moçada gosta, né? Então, assim, isso é super legal. Daí, quando tem um evento, você poder estar com seus pais, às vezes até com os avós. Se você for pensar no John Lennon, sabe, em quantas outras bandas que existiram, isso promove a integração entre gerações. É muito ideia. A sua família é assim, Amanda? A minha família é assim, eu aprendi a amar Elis Regina por causa da minha mãe, Legião Urbana, Roupa Nova, que eu até comentei com a Madu nos bastidores. Eu fui num show muito pequenininha com os meus pais, aí eu já aprendi a amar, né? E ouve, exatamente, exatamente. E é bacana falar que eu conheço a Amanda, né? E a família dela é uma família que, assim, entra muito junto com ela. O pai e a mãe da Amanda são maravilhosos. Mas eu acho muito engraçado quando ela chega e fala assim, cara, minha mãe viu tal coisa e comprou pra mim. Teve agora a época dos Vingadores, teve as latinhas da Coca. A mãe dela ia no mercado e comprava uma latinha da Coca pra os Vingadores. Vai gostar. Então, e é muito bonito isso, né? De ver que a família abraça essa causa. Isso é bacana. E agora você falando das garrafinhas, se você me perguntou num outro momento, não sei se foi nos bastidores ou aqui, seu filho é fã de algo? Nossa, meu filho adorava, hoje já tá com 16 anos, mas adorava dinossauro. Então ele falava o nome de todos os dinossauros. Então isso é uma forma de ser fã também, de um brinquedo, de gostar, tinha toda a coisa. Até mesmo de história, né? Sim. Que tá tudo ligado. Isso é verdade. Bom, infelizmente, vou dar uma pausinha rapidinha só pro pessoal de casa beber uma água, ir no banheiro, voltar pra assistir a gente e já voltamos com mais Rebuliço Cultural. Voltamos com mais Rebuliço Cultural, estamos falando sobre ser fã. Bom, tem muitas pessoas que são fãs de pessoas mesmos, né? Ídolos, atrizes, tudo mais. Mas e quem tá esperando a carta de Harry Potter até hoje? Aquelas pessoas que gostam, se apegam do fictício, algo que realmente não existe. Como que é? Olha, então, quando é criança, eu acho que ter essa fantasia, essa expectativa, tanto do Harry Potter, quanto do Papai Noel, quanto daquele cenário mágico, é saudável.
E acho que a transição seria assim, entrou para uma fase, uma determinada idade, olha, vamos desmistificar, não é, foi gostoso, foi bom. E daí você tem que ir caminhando sabendo que foi um sonho. Infelizmente, eu não vou virar vampira, então. É isso, né? Doutora, fala pra ela. Eu não vou virar vampira, que ela né? não vai virar vampira. O Edward não vai aparecer. Tá, tudo bem, então. Brincadeira, a doutora pode continuar. Mas é justamente isso. Porque a gente chega num determinado momento, tem pessoas que fazem essa transição de forma traumática. Fica com raiva da família, que enganou, que que gozou, e não foi isso. Muitas vezes isso não acontece, mas eu já cheguei a ter clientes no consultório que fizeram essa transição de forma muito dolorida. Porque a hora que perceberam, falaram assim, poxa, não é nada disso, vocês me enganaram o tempo todo. Então, assim, tem que ser uma transição tranquila. Ah, então, Papai Noel é o vovô que vem, porque Papai Noel traz, daí já tirou um pouquinho, vai afastando. Aí vai indo aos pouquinhos, né? pouquinhos. E você, Amanda, gosta de alguém que... Você falou bastante de série? Eu gosto muito de série, eu gosto muito de super-herói, em modo geral. Eu sou apaixonada pelo Arrow, Oliver Queen, né? Do Flash, a Supergirl, o Capitão Marvel, eu sou muito apaixonada por esse cenário. Mas eu sei diferenciar o que é o real, que é o personagem que ele pode pular e ele não vai morrer e eu vou morrer se eu pular, entendeu? Mais ou menos isso. Mas é complicado. E quando a criança vai entendendo mais, você explicar, olha, isso daqui não é verdade, estão fazendo isso, é atrás da filmagem. E hoje com essa mídia, todo mundo filmando, todo mundo dramatizando, Fica até um pouco difícil, né? A pessoa achar que é verdade. Isso, fica mais fácil entender que realmente é um mundo paralelo, né? Bom, se ser fã é admirar alguém, se inspirar em alguém, e quando a pessoa não é um bom exemplo? Eu, por exemplo, eu vou ser fã de um músico, mas que ele faz uso de drogas, ele tem um comportamento que não é bacana, que não é legal. O que a gente faz nessas horas? Então, eu já falei um tempinho agora atrás, que é a importância da família na construção do indivíduo. Então, eu não sei quando você fala eu adulto, eu criança, eu adolescente. Quando se trata de crianças e adolescentes, é muito importante a presença do adulto de estar orientando e de estar tirando desta influência. Agora, se eu tenho um adulto que se é fã de um personagem, de um cantor, ou de um artista que não tem um bom exemplo, é o adulto, é a escolha do adulto. Aí não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Bom, e tem a parte também de quando o fã extrapola todos os limites. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Ana Hickman, que o fã foi lá, invadiu o hotel que ela estava e quase matou ela até, né? Então, ele já estava um distúrbio mental. Com certeza, ele tem um problema psiquiátrico e que foi muito de forma que as pessoas acharam que estava acontecendo, que era normal, que era uma pessoa que estava aceitável na sociedade, e na realidade já estava acontecendo a doença. Porque uma pessoa normal não faz isso. E aconteceu não só com a Ana Hickman, né? John Lennon é um grande exemplo. Sim. Ou vários outros. E aí vai indo na lista, né? Rihanna teve um recentemente, né? Sim. Que eles invadiram a casa da Rihanna e a Rihanna nem tava lá, mas Olha, perigoso. São vários ainda bem, casos, né? São vários casos, mas nestes casos vocês estão falando de pessoas com distúrbio mental. Que já Tem o possui. distúrbio psiquiátrico, possui, e ali se E aquilo manifestou. foi o start também, talvez. É uma coisa que já estava acontecendo e ninguém viu. Mas é estranho, né? Porque o amor, ele é tão grande, Dizem que o talvez, amor que... e o ódio é uma linha tênue ali, né? É. Então, assim... Existe Tipo, o amor eu amo patológico. tanto... Eu amo tanto que posso chegar Você até... perde fazer a referência, maldade. Isso é mais comum do que parece, né? Quando a gente começa a olhar isso. Bom, nem tudo é ruim, né? Tem o seu lado bom. Existem pessoas, assim, eu acredito também, que acreditam que esse amor ao fã ou ter esse ídolo presente na sua vida pode te ajudar em alguns momentos difíceis. Como, por exemplo, tem gente que acredita que as músicas de um certo artista podem ajudar em depressão, em transtorno de ansiedade. E hoje os artistas levantam bem essa bandeira, né? De fazer esse trabalho bacana. Vocês acham que é possível também? Eu acho, né, doutora? Você A quer falar? arte é um caminho. A arte é um pra você caminho, se curar. qualquer jeito de arte, né, doutora? Um pintor, Isso, qualquer outra pintor, coisa. uma forma que você tem de expressar seus sentimentos, de colocar para fora, isto daí é curativo, muitas vezes, né? Eu não sei se vocês conhecem, na linha da psicologia, quem trabalha com comportamento humano, e eu tenho essa especialização, tem o psicodrama. Então, através da dramatização de papéis, você consegue trabalhar a pessoa, trazer situações que ela trabalha.
E dramatização através da música, de você, como você mesmo falou, através da arte, da música, você consegue sim trabalhar. Tem a musicoterapia. Realmente. Né? E você, Amanda, já passou por um momento difícil que uma música, um filme, uma série, algo te ajudou? Ah, sim, vários momentos. As mais marcantes eu tenho tatuado na minha pele hoje, as músicas que mais me ajudaram. Quais são elas? São uma música do Paramore, que eu tenho no braço, e uma música da Pitty, que eu tenho no pé. São músicas assim que são divisores de água na minha vida, que me fazem bem até hoje, não importa o que eu estou passando, eu escuto, eu sei que eu vou ficar bem e vai dar tudo certo na minha vida. Então, quando ela fala da música, ela está falando de um valor dela, do qual ela se identificou numa letra de música. Ela me fez lembrar daquele cantor que tatuou o rosto da mulher dele, a Kelly Key. Como que é aquele? Latino. Então, assim, isso acaba sendo um cara fanático, porque quando eles se separaram foi a maior briga, e para raspar aquilo, hoje ele reconstruiu a vida com outra pessoa. Então, assim, esse é o cuidado também que a gente tem de orientar jovens e adultos. Sim. Ok, tatuagem hoje é normal, mas tatue algo, a gente sempre fala para jovens, o que você for fazer, faça aquilo que passados 5 anos você não vai se arrepender. Porque o tempo passa. Sim. Aquele ídolo pode ir, mas a música, o valor tá ali. Eu já quis tatuar uma época da minha vida, eu queria tatuar porque queria tatuar o símbolo do Rebelde, né? Porque eu sou muito fã. Graças a Deus, minha mãe falou assim, não, entendeu? Então, minha mãe falou assim, com a mãozinha ali na consciência. Minha mãe falou assim, não, Amanda, cresça. Porque é pontual, não Exatamente. Não que eu não goste de Rebelde ainda, mas eu ia ficar bem brava com minha mãe se ela tivesse deixado de tatuar hoje em dia. Então, é essa a questão. Como eu acho que todo mundo que tatua rosto de pessoa, de fã, eu acho que é um extremo muito grande, entendeu? Extremo. É a minha opinião, obviamente. Porque você está indo no indivíduo e não nos valores que esse indivíduo está te passando. Exatamente. E você está em sintonia naquele momento. Sim. E quando esse amor pode causar alguma doença? Por exemplo, eu sou fã de um cara e ele vai vir pro Brasil. Não consigo encontrar ele. A frustração de você estar num show e o show ser cancelado e tem gente que passa mal. Como que a gente lida com essa frustração? Ainda mais quando é criança, né? Eu acho que é mais delicado ainda. Mas não que os adultos sejam isentos de sentir isso, né? Então, isso é um alto nível de estresse. E o que é o estresse? O estresse é a situação, o significado que você dá para ela, que você interpreta, e os recursos que você tem para viver essa situação. Então, muitos jovens não têm os recursos. Que recursos seriam esses? A maturidade. Então, daí vai somatizar. Daí somatiza, fica doente. Por quê? Porque ele gerou uma expectativa, só que essa expectativa não foi cumprida, o estresse dele foi lá em cima e não tinha recursos para lidar com isso, daí adoece. Porque tudo aquilo que a gente não consegue elaborar, a gente vai transmitir para o corpo, Amanda tem sintomas. 2 histórias, né, Amanda? Eu tenho 2. Uma muito recente, eu fui no show do Shawn Mendes, que acabou de ser cancelado. Eu não sou muito fã do Shawn Mendes, mas eu fiquei muito frustrada, porque eu estava na fila, eu comprei o ingresso em janeiro, estava lá na fila, mas eu tive muita dó das pessoas ao meu redor, que eram muito fãs, desmaiando, chorando, foi muito triste. E eu tive uma comigo mesmo, que foi quando o Zac Efron veio pela primeira vez pro Brasil. Eu não podia ir porque eu era nova, meus pais não deixavam, ele foi pro Rio, só pro Rio de Janeiro. Aí eu não consegui ir. No dia que ele estava no Brasil, eu tive uma crise de apendicite, eu tive que parar fiquei o dia inteiro no hospital. Ele foi embora do Brasil, minha apendicite foi embora. Então, muito provavelmente você tinha uma vulnerabilidade que ao você elevar o nível de cortisol no teu corpo, que o estresse ele eleva o nível de cortisol, você teve uma manifestação física. Sim. Né? Então, isso é possível. Bom, e muitos jovens não têm dinheiro para ir visitar os seus ídolos e pode causar muito isso. A gente vai assistir agora, rapidinho, um VT que prepararam pra gente com uma história bem parecida com essa. Vamos ver? Ok, eu sou o Jonathan, eu quero contar para vocês um pouco da minha história com a Mariah Carey. Eu a conheci através de um CD que uma amiga comprou em 97, 98. Ela me emprestou o CD, não sabia quem era, não sabia o nome, não sabia nada, e simplesmente ouvia as músicas, reconhecia algumas, e desde então virei super fã. 10 anos depois eu consegui vê-la a primeira vez num evento de modas que ela fez aqui no Brasil. Ela veio cantar 3 músicas, eu tinha 0 dinheiro, mas eu dei o jeito de ir até lá. E aí também a vi de pertinho na porta do hotel. Foi quando eu consegui tirar uma foto, fiquei meio em choque, não consegui nem encostar nela.
mas foi muito legal. E aí desde então, o ano seguinte ela voltou ao Brasil, fez um show em Barretos, acredite se quiser, e em seguida, alguns anos depois, eu fui para Las Vegas e comprei 3 shows seguidos, fui um atrás do outro. E esse ano, 2019, ela estava em turnê na Europa e eu também fui num show da turnê em Amsterdã. Então, para mim, assim, toda vez que eu conseguir vê-la, eu vou atrás e vou assistir, porque só quem é fã de alguém, de um artista, de um time de futebol, de esporte, sabe que é essa relação entre fã e artista. Então é super, super legal. Jonathan, a gente adorou seu vídeo, muito obrigada. Tomara que tenha vários shows aí pra você conseguir acompanhar a Mariah Carey, né? Isso aí, curte muito. A gente deseja boa sorte. Bom, e assim como o Jonathan, que foi em vários países, tem gente que também faz algumas coisas do tipo. Por exemplo, Corinthians. Teve agora o Mundial, o pessoal lotou o estádio no Japão, só do outro lado do mundo. Mas, puxando esse gancho do futebol, o futebol ele tem esse fanatismo que chega a ser um pouco prejudicial, porque as torcidas são muito rivais, tem essa rivalidade que às vezes causa morte, viram inimigos, viram né? inimigos, né? E assim, chegam a fazer coisas desastrosas. Ô, doutora, como que explica isso, né? Justamente isso. Quando vira o fanatismo, você não consegue aceitar a opinião do outro, daí vai ter consequências graves. Daí é isso, é morte, é violência, é intolerância com o outro. Quantos episódios nós vemos aí na TV de você matar, de apedrejar, de saírem brigando, mas justamente porque tudo está na base, você não conseguir respeitar o outro. Então, assim, a tua idolatria, aquilo que você acredita que é tão certo, é o único caminho, que você passa por cima do outro e custe o que custar. Daí não é legal. Amanda é corintiana, né? Eu sou corintiana, sou apaixonada pelo meu time, mas assim, não entro em briga. Eu sou aquela fanática saudável, sabe? Sim. Conheço Gosta, a escalação, curte ali, tem tudo. sei as músicas, vou em estádio, mas assim, chegou em briga, chegou em querer discutir, eu vou embora porque eu tenho mais coisa pra fazer na minha vida. A questão fica aquilo que eu gosto tem que você gostar também. Por quê? Exatamente. O que seria do branco se todo mundo gostasse do azul? Isso, Minha mãe sempre fala isso pra mim. Essa é a pura verdade. E é E engraçado, respeito é a né? base de tudo, né? É tudo. Respeito é a base. É engraçado que, por exemplo, tem gente que perde a vida por conta de briga, porque vai preso e Vai fica defender um ideal, não é? Exato, tipo, acolhe aquilo tão bem que realmente Não tem problema. não Sacrifico em vê, nome. não vê Então, algo. eu duvido que esses ídolos, esses artistas querem isso, né? Na verdade, eles Não querem é essa o a oposto, proposta, né? é o oposto. Gente, nosso programa tá quase chegando ao fim, mas assim, pra agora fechar com chave de ouro, eu queria que todo mundo aqui contasse, inclusive a gente vai contar, qual foi a maior loucura que a gente já fez pelo ídolo? Ou por alguma coisa que você é muito fã, doutora, quero saber da senhora. Ih, chegou a hora também. É loucura. Eita. Vamos começar pela Amanda, então? Eu tenho algumas quando a doutora pensa no dela. Eu acho que as minhas maiores loucuras foram ficar horas. Eu acho que eu passei de 14 horas esperando um show acontecer na fila. Meu Deus. Umas 14 horas sem comer, sem beber, água, porque você não pode sair por causa da fila, você não come nada, você não bebe nada, mas você sente toda aquela alegria. Eu acho que é isso, porque algumas pessoas falam que é loucura que eu faço na Comic Con, que eu vou sexta, sábado e domingo, fico lá o dia inteiro, Manda faço um beijo pra Gal Gadot por tudo. mim. Pode deixar. Você, Eu não doutora? penso em loucura. De fato, eu não doutora é penso. psicóloga, Mas né? não, Você eu sempre sabe. fui uma criança muito pacata. Mas, como eu idolatrava os meus personagens, eu sonhava muito. Eu sonhava que era namorada de um fã, sonhava que estava num cenário que era aquele cenário que eu tinha acabado de assistir na TV, mas muito pacata. Mas era no meu saudável, mundo. então, né, doutora? Ai, Assim, que eu bom. nunca fui Chegou em você, pra Micaele, vai. Eu, então, Nós queremos saber. Eu passei mal no show do Roger Waters, que teve em 2018, 2017, acho que foi 2018, porque eu queria pegar um pedaço do balão. E aí, quando o balão estourou, veio todo o gás hélio na minha cara e eu passei um pouquinho mal. Mas assim, importante, voltei com o pedaço do balão pra casa. E fiquei Com feliz. algumas coisas, assim... mas- Talvez um pouco alterada, mas o balão tá comigo até hoje. Bom, é muito difícil eu ser muito, muito fã, a não ser Gal Gadot, mas eu não tive nenhuma loucura com ela. Mas eu lembro que eu, nasci ouvindo Roupa Nova e eu porque queria, com 7 anos, ir em um show do Roupa Nova. Só que eu não podia entrar porque eu era muito nova, mesmo com os meus pais. Eu lembro que eu chorei aonde estava vendendo os ingressos e eu fiz o dono do lugar, aonde que estava preparando,
fingi que eu era filha dele pra eu entrar no show do Roupa Nova. Eu assisti. Isso que é persuasão, hein? Por isso que eu tô fazendo jornalismo. Meninas, muito obrigada. Foi muito gostoso por esse papo com vocês. O papo é muito gostoso. Obrigada, Amanda. Muito obrigada. Tirou várias dúvidas nossas, várias né? dúvidas. Várias bom. dúvidas. E assim, no final das contas, o que é importante é o teu respeito, o amor saudável e saber os limites, né, doutora? Sim, com certeza. Acho que esse é o caminho. Perfeito. Ó, já tá. Hein? E você de casa gostou desse programa? Manda pro seu amigo, se inscreve no nosso canal, que tem todos os nossos programas. Assiste várias vezes, né, Madu? A gente adora. Comenta, que é importante pra gente também. Pra gente e, claro, acompanha a TV Univap no Instagram e no Facebook. No Facebook é TV Univap, no Instagram, @TV Univap. Lá tem tudo pra você se Muito divertir difícil, hein? É. TV Univap em tudo e Só jogar TV Univap, acha. É isso aí? É isso mesmo. Bom, muito obrigada, gente. Até Obrigada, a próxima. tchau. Vamos, com certeza, comentar muito mais, né, Com sobre certeza. isso. E até semana que vem, né? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.